Bem-vindos às práticas das constelações sistêmicas familiares. Hoje falaremos sobre a terceira reflexão. Nem sempre a saúde e a paz é a melhor solução. Bom, vocês devem estar pensando aí, Frederico enlouqueceu de vez, né? Mas quando eu digo nem sempre a paz é a boa solução, vamos colocar a paz aí na resolução dos conflitos humanos, tá? Eu estou chamando a atenção para um fato muito importante. Quando essa resolução de conflito é obtida de forma artificial e precoce, isso realmente não é bom para a alma da pessoa. Bom, vou dar um exemplo prático do dia a dia de como isso pode acontecer. Bom, hoje existe, né, a nossa sociedade é construída, principalmente nas últimas décadas, numa mentalidade de que realmente a paz deve ser conquistada a todo custo. E a saúde também, uma obsessão tremenda da saúde, que a saúde deve prevalecer, as doenças pertencem ao demônio, a doença é uma coisa ruim, a gente tem que se livrar disso o mais rápido possível, e o conflito também. Então existe essa onda muito grande, que é muito bom, sem dúvida nenhuma, mas o que eu estou chamando a atenção aqui é dos excessos dessa onda do bem, onda da paz. Então um dos excessos acontece de uma forma muito clara no consultório, no dia a dia. Vou dar um exemplo. Bom, uma pessoa vem aqui, ela tem um conflito, ela se frustrou com alguém, foi abandonada, foi traída, se decepcionou, aquela história toda. Então, ela vem constelar e o que acontece? Durante a constelação, você percebe que aquela pessoa não está pronta para resolver aquele conflito. Ela veio aqui por uma questão social, uma pressão da família, dos amigos, dizendo que a paz deve prevalecer, que o bem deve prevalecer. Então a pessoa vem precocemente tentar resolver algo que ela não está pronta. E o que acontece? Ela constela ou faz qualquer outro tipo de terapia, qualquer coisa. O que vai acontecer? Ela volta para casa, aparentemente ela está melhor, mas como ela não está madura ainda para resolver aquilo, aquele conflito vai vir à tona novamente. E se não vier à tona, ela vai reprimir isso, que não é muito bom, que a gente vai falar um pouco adiante, tá? Então, para entender isso melhor, a gente precisa entender a natureza do conflito, né? O que acontece quando a gente enfrenta um conflito na nossa alma? Isso é muito importante. Quando alguém te trai, te abandona, te frustra, o que acontece na verdade? Quando há algo realmente difícil, tá? Uma decepção muito grande com a pessoa você tem. Aqui, aquela decepção, aquela traição é o gatilho, ativa feridas, necessariamente acontece assim, esse é o fenômeno. Ativa feridas da sua infância. Então aquela pessoa nada mais é, na verdade, aquela pessoa que te traiu, que te decepcionou, do que um gatilho de uma coisa muito maior que está na sua alma. Então por isso que às vezes a resolução dos conflitos, para as pessoas às vezes perdoar as outras ou ficar em paz, demora um tempo. Por quê? Porque na verdade ela começa a sangrar. Então aquilo é um gatilho que ela começa a sangrar de velhas feridas, tá? Então isso é um processo lento mesmo, você deve respeitar esse processo. É por isso que a solução precoce não é muito positiva. Então uma vez que eu tenho um problema com uma pessoa, aquilo é ativado. Então começa, vamos dizer assim, um sangramento interno. O que acontece? Eu preciso de tempo para aquelas feridas curarem. Então aí entra as terapias, ótimo, excelente. E aquela questão de que o caminho da paz é a melhor. Tudo bem, não tem problema nenhum, e é mesmo. No final das contas, a paz e a saúde, sem dúvida, é a melhor solução, né? Todo mundo quer isso. Só que o que acontece? Esse é um caminho longo. Então, dependendo do conflito, o sangramento é maior, as feridas lá da infância que foram ativadas são grandes. Então, aquela pessoa precisa de tempo. Então, o que acontece se aquela pessoa cai nessa armadilha de que a paz é tudo e precisa ser conquistada a todo custo, o mais rápido possível? O que acontece? Ela começa a sangrar, então ela faz vamos dar um outro exemplo bem prático, faz um acordo, né, judicial. Bom, eu estou em conflito com meu marido, com a mulher, eu vou fazer um acordo porque a paz é a melhor coisa. Paz é a melhor coisa. Então vamos lá, faz um acordo. Quando ela assina aquele acordo, ou mentalmente ela bota na cabeça dela que a paz tem que prevalecer a todo custo, o que ela faz?
ela reprime novamente aquelas feridas que foram abertas com o conflito. Então o que acontece? Ela só está adiando a evolução psíquica e espiritual dela. Então ela reprime de novo. Isso não é bom. Então o que acontece? Então uma paz obtida de forma artificial e precocemente castra o crescimento pessoal daquela pessoa. Sim, é um paradoxo. Você vê como que a vida é complexa. Então é importante entender isso. Então eu estou castrando um processo meu. Mas é aquela velha história, as pessoas querem ficar em paz. O que eu vejo muito aqui no meu dia a dia é isso. A pessoa tem um problema familiar com um membro da família, pai, mãe, irmão, irmã, avó, avô. Então o que acontece? Ela reprime aquele conflito, continua convivendo com os membros familiares que ela tanto se decepcionou, mas ela está se enganando, ela só reprimiu aquela dor, aquela ferida. Então, em nome da paz, ela atrasa o processo dela de evolução e não se respeita. Então, por isso que às vezes um afastamento é necessário. Então, um conflito às vezes é sim necessário. O conflito tem um efeito profundamente curador na alma da pessoa. Profundamente. É como eu sempre falo para os meus alunos aqui do curso de constelação familiar. Muitas vezes o conflito e a saúde é o remédio da alma. É um paradoxo, mas é isso. O conflito ele vai curando você. Então se você se respeita, você aí que tem um conflito hoje, odeia alguém, ou está frustrado profundamente com essa pessoa, ou você tenta perdoar, mas não consegue, e aquilo realmente é bem desagradável para a alma. Aquilo com certeza não é o melhor caminho nesse sentido. O melhor caminho, sem dúvida, é a paz, mas relaxe nesse conflito. Sinta o conflito, sinta aquela decepção com a pessoa, não tente abafar, aquilo é legítimo. Claro, trabalhe, faça uma terapia, mas aceita aquilo, porque aquilo tem um efeito curativo para a sua alma. Tá? Claro que a gente não pode deixar isso dominar a gente, o conflito, óbvio, mas respeite isso, respeite a sua dor, não ouça os outros acham que sabem, não sabem nada. Não ouve conselho das pessoas, você tem que ir lá fazer, porque a paz é o melhor. Se você sente que você não está pronta, se respeite, sinta, aceite aquilo, aceite aquele pensamento sombrio. Qual o problema? Aceita. Quanto mais você aceitar, mais a energia vai fluir dentro de você. Aí é um outro paradoxo. Então eu aceito, nossa, estou tendo pensamentos horríveis em relação àquela pessoa que me traiu. Tudo bem, estou tendo um pensamento horrível em relação àquela pessoa. Eu vou sentir. Respira e sente aquilo. Nossa, mas eu tenho muita coisa ruim em relação àquela pessoa. Nossa, mas eu tenho muita decepção. Respira, sente aquilo, não negue aquilo. É aquilo que está te curando, é aquilo que a longo prazo vai te curar. Aceita pelo menos. E é interessante quando você faz esse trabalho de respirar, deixar aquele pensamento realmente permear a sua alma, sente ele, sem reserva. Aquilo você vai perceber que vai se transformar, vai fluir. Aquele pensamento sombrio começa a perder força. Por quê? Porque primeiro você aceitou o pensamento sombrio. Não é pecado você sentir algo sombrio por uma outra pessoa. Não é pecado. Você tem todo o direito de sentir. Sinta. E se quiser, se tranca num quarto, pega um monte de travesseiro e começa a socar o travesseiro. Ou contrata um personal trainer e esmurra muito. É isso, é essa forma que a gente transforma. Aqui não é uma apologia para você sentir o lado sombrio e matar a pessoa, óbvio que não. Então, para você evitar algo pior em relação a outra pessoa, ir lá e matar ela, primeiro sinta, permita o lado sombrio se manifestar de uma forma segura. Na sua casa, se tranca e vai lá, surra alguma coisa. As almofadas.
permita. Depois a paz vem, mas não é a hora ainda. Então sinta o sombrio. Eu estou repetindo de propósito para você me acompanhar aqui, tá? Então isso é muito importante, gente. Eu vejo isso no dia a dia de forma muito assim, sabe? É quase triste ver isso, como as pessoas caem nessa armadilha que elas têm que se sufocar para ficar harmônica e elas vão se castrando, tá? Então eu acho que por hoje é o suficiente. Claro, só para terminar aqui, eu já tenho um vídeo, vou deixar também aqui na descrição do vídeo, um vídeo que eu falei um pouco das doenças, da natureza das doenças, o que a doença significa para a alma do ser humano. Então quem não assistiu, assista esse vídeo, muito interessante, vocês vão entender o mecanismo das doenças. Então isso que eu estou falando, em busca da saúde, também é a mesma forma, essa obsessão pela saúde. A doença, como os conflitos, também tem um efeito curativo na alma. A doença não veio para te matar, ela pode até te matar, tá? Mas não é essa intenção. A doença veio para curar a sua alma. Então, é que eu digo, vou falar de uma forma prática, quem está doente aí me escutando, doença grave, e mesmo que não é uma doença grave, mas é um processo, é até esse vírus da pandemia, você não pegou por acaso também. A vida quer te curar de algo. Então, o que acontece? Você vai lá e se trata. Claro, vai no médico, vai na medicina tradicional, faz do jeito que você quer um processo de cura. Não estou falando para desistir da medicina e de outras técnicas de cura, mas tire a ansiedade de obter essa cura. Nossa, eu preciso de qualquer forma sair dessa doença. Não, calma. Ela está te curando. Ela está curando a sua alma. Claro, é doloroso, mas ela tem uma função, a doença. Ela te cura. Então, sem ansiedade, com aceitação, você vai ao médico, faz o que tiver que fazer, mas você tirou a ansiedade disso, porque hoje você sabe que ela está te curando. O conflito e a doença estão te curando. E vai chegar um dia que você vai acordar e você vai perceber que aqueles pensamentos sombrios em relação às outras pessoas que você tinha, aquela pessoa que você tem conflito, ela simplesmente se transformou. Porque você teve paciência, porque você mergulhou, você desceu para o porão da sua casa do inconsciente, você se confrontou, você deixou esse lado sombrio se manifestar. Então um dia a paz, sem dúvida nenhuma, que é a melhor coisa que a gente pode ter na vida, ela vem, mas ela vem espontaneamente. Ela não vem de forma artificial e nem precoce. Ela vem como vem as estações do ano, a primavera, o verão, né? Eles vêm, você não acelera, Deus não acelera a primavera chegar, né? Então você tem um harsh winter, você tem um inverno horroroso, Deus não vai acelerar. A primavera vem no seu tempo. Então a paz também vem no seu tempo. Acredite nisso. Acredite no tempo. É lento. Acredite que um dia você vai sentir essa paz e a saúde também. Então por hoje é isso. Inscreva-se no meu canal para receber as próximas reflexões. Também esse ano ainda não formatei ele totalmente, mas claro, eu vou fazer um curso, um treinamento de constelação familiar de forma online, uma parte prática também. Aqui na descrição do vídeo vocês vão perceber, também tem um curso, 7 aulas aí na Hotmart, disponível, onde eu resumi 20 anos de experiência do meu trabalho. São uns insights muito interessantes, com um valor bem acessível justamente para atingir um público maior, tá aí também na descrição do vídeo. Então não tenha medo de sentir as coisas que a sociedade tanto condena. Sinta um pouco o lado sombrio, que você vai se surpreender. Um abraço.